bem-vindos a um programa especial da EducaWeek, feito em parceria com a Mileto, uma startup que conecta as empresas ao estagiário do futuro, o estudante de ensino médio técnico. Para esse programa, nós convidamos alguns dos principais líderes de RH do Brasil para conversar sobre como a educação impacta o futuro do trabalho. Eu sou Juliano Amaral, CEO e cofundador da Mileto, e tive o privilégio de ter sido entrevistador dessas pessoas. Vocês vão perceber, pelos sons do fundo, que essas entrevistas foram gravadas ao vivo, durante a EducaWeek, ali na vibração desse evento que é o evento mais transformador da educação brasileira. Essas entrevistas estão sendo divulgadas nos canais oficiais do evento, no Spotify e no YouTube, então aproveitem para seguir os canais e acompanhar as entrevistas. Então, vamos lá para o episódio, espero que vocês aproveitem. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui no EducaWeek 2025. Nessa frente nova, o EducaWeek está na sua 9ª edição, mas essa frente é a primeira vez que nós estamos fazendo um programa de entrevistas com líderes de RH de empresas de muita relevância aí no nosso país, para somar ao debate de transformação da educação. Porque o mercado de trabalho é um ator relevante na nossa sociedade e ele recebe um dos resultados da educação, que são os profissionais lá na frente. Então, é um programa muito especial. Eu sou Juliano Amaral, sou CEO e cofundador da Mileto, uma plataforma de estágio de ensino médio, e recebi esse convite para ser o host e entrevistador aqui desse programa, que para mim está sendo sensacional pelas pessoas incríveis que eu estou conhecendo e o tanto que eu estou aprendendo. E hoje eu estou aqui com o Luiz, que lidera o RH da OMI, que é uma, não sei se dá para ainda chamar de uma startup, começou com uma startup, mas scale-up agora. Uma scale-up, mas uma empresa de um porte relevante, mas de muita tecnologia e que cresceu num caminho ágil e rápido, e que vai ter muitos insights aqui para contribuir com a gente. Luiz, obrigado por aceitar o convite. Prazer foi meu, obrigado pelo convite. E o jeito de começar, eu acho que é contar um pouco da OMI, dar um panorama geral para o nosso público de educadores. Bacana, a OMI ela tem 12 anos no mercado, ela nasceu como um ERP, né, um sistema de gestão para pequena e média empresa. Depois ela foi evoluindo para um ecossistema de soluções para toda pequena e média empresa que está começando. A gente sabe que tem uma parte de educação muito forte, então a gente tem uma área que chama OMI Academy, que traz para esse empreendedor uma educação sobre gestão, contabilidade, até a parte de liderança. O sistema em si também é o carro-chefe da empresa, mas a gente tem certificado digital, serviços financeiros, emissão de boleto, tudo que ele precisa e que normalmente esse pequeno empresário não conhece das leis trabalhistas, não conhece de como é que se apura um imposto, como é que se vai posicionar, e o sistema ele faz isso de uma forma muito integrada, muito correta. Então quando você vai fazer imposto de renda já está tudo lá. Então a gente tem um propósito muito forte de ajudar essas empresas, né? A gente tem números no Brasil que são mais ou menos de 6 milhões de empresas começando todo ano, pequenas empresas, e 2 milhões ainda quebrando, todo ano. Então você tem um ciclo de vida perigoso aí, né, nesses primeiros 2 anos. Então a OMI ela se posiciona como um parceiro de crescimento desde o início, né, desde a criação da empresa por todas essas frentes, educacional, de sistema, de processos, enfim. Então esse é o nosso objetivo. Perfeito. E hoje vocês estão com quantos colaboradores? A gente tem 1.000 colaboradores na franqueadora e a gente trabalha com modelo de franquia, né? São mais 600 pessoas nas franquias hoje. Ah, tá bom, legal. E bom, Luiz, então agora já engata contando um pouco, você está há quanto tempo nessa cadeira? 4 anos e meio. 4 anos e meio. Sim. Então na sua trajetória até chegar aí, com uma pitada de educação. Legal. Eu sou formado em psicologia, né? Eu, quando estava terminando, assim, colegial, na época era colegial, eu fiz a orientação vocacional e não dava nenhum resultado, ou davam, assim, 15 resultados. Então, eu não sabia muito bem onde eu ia seguir. A psicologia veio pela parte clínica. Então, eu queria clinicar, eu queria trabalhar com hipnose, eu queria trabalhar com atendimento. Mas aí, durante o estágio, eu fui conhecendo todas as frentes. Eu fui para pesquisa, a parte de pesquisa psicológica é muito forte. Eu fui trabalhar num hospital psiquiátrico e aí eu fui fazer um estágio de empresa, que foi na Roche, na farmacêutica, fazendo recrutamento de seleção. E a partir de lá eu comecei a me encontrar, assim, falei, pô, o RH é um negócio legal. Na época da faculdade a gente não tinha a matéria,
porque a faculdade tinha uma cabeça que o Mais psicólogo, eu lembro que assim, a gente tinha conflitos de discussões, porque eles entendiam que o psicólogo na empresa era um desperdício, assim, né? Você é formado para atender, e eu fui meio contra a maré nisso. Aí eu passei por Pernambucanas, fazendo recrutamento e seleção, depois a parte de treinamento de vendas, fui para a Polishop, passei um tempo na Polishop também, fazendo treinamento de vendas, aí comecei a aprender o que era venda também, né? Porque não adianta você só saber treinar e não saber a parte técnica. Aí fui para a Serasa Experian, trabalhar numa área que chamava desenvolvimento de liderança, que depois virou desenvolvimento organizacional. Aí eu fui, ainda pela Serasa, eu morei 3 anos na Colômbia, em Bogotá, expatriado pela própria Serasa. Aí eu voltei para o Brasil depois e fui ter meu primeiro filho, aí resolvi ter no meu país, aí fui para o Mercado Livre, passei um período no Mercado Livre, fui para o Gympass, né? O Gympass estava começando uma operação, era ano 3, ano 4, não era o que hoje, né, se conhece como é o Hub. Depois eu fui ainda para o Magalu, então período de pandemia, eu peguei um pouquinho antes da pandemia e pós-pandemia trabalhando no Magalu. E recentemente, né, 4 anos e meio atrás, eu vim para a OMIE para fazer esse trabalho também de estruturar o RH e colocar o RH num patamar mais estratégico. Legal, tá bom. Bom, então acho que com esse panorama, você pode contar um pouco para a gente na OMI o que vocês fazem de jovens talentos e contar um pouquinho que programas vocês têm e aí a gente vai aprofundando. Legal. A gente tem 2 focos. A gente tem um programa de jovem aprendiz que traz e a gente foca bastante na formação. Por quê? Porque o nosso negócio, ele é um negócio que não tem no mercado alguém pronto, porque você está falando de contabilidade, de SaaS, ERP, tem que conhecer todo o mercado, que a gente vende para PMEs de diversos setores, né? Então a gente trabalha muito com a educação. O jovem aprendiz para a gente ele ajuda porque você forma no conhecimento técnico que não vai existir pronto, né? Então tem um payback para o negócio de você estar formando esse pipeline desde o começo. E o estágio, né? O estágio também a gente investe para começar a formar, assim. E como a UMIE tem uma cabeça de startup ainda, apesar de ser uma scale-up, o processo de carreira ele é mais rápido, né? Então quem se destaca nesses 2 programas acaba tendo uma evolução mais rápida. A gente não tem aquilo de você precisa ficar numa posição X anos, é óbvio que dentro da lei, a gente acaba acelerando a carreira do profissional. Então, eu percebo que, eu acho que o pulo do gato em você ter programas é ter programa que te dê o próximo passo além daquilo que você está vislumbrando. Então, se eu entro no programa de estágio, é óbvio que eu vou ter que demonstrar minha performance, vou ter que aprender, mas e depois? Isso eu aprendi fazendo. Quando eu estava fazendo estágio da Roche, não tinha depois. Eu ia me formar e ia ficar sem emprego. Né? Então, há um desperdício desse conhecimento que você gera, né? E esse investimento na educação, porque depois não se dá o valor. Né? Assim, o estágio, ele ainda, para mim, é visto, e aí tentando não fugir da generalização, mas ainda é visto como uma mão de obra barata, mas essa pessoa aprende. Que pulo que você dá depois? Para onde essa pessoa pode ir? Aonde que ela vai gerar valor? Porque você já investiu nela, né? Então, acho que a gente acaba tendo uma visão um pouquinho mais de pipeline de talentos com os 2 programas, né? Acho que aí vale uma reflexão já interessante, porque tem saído muito na mídia, e aí em mim já era esse dilema. E antes de dar minha opinião, eu queria ouvir a sua. Que é assim, essa nova geração fica menos nas empresas. Fica menos. Eu vi um dado ontem, que as gerações anteriores, nos primeiros 5 anos de carreira, faziam um tempo médio 2 anos e meio, 3 anos por empresa. E que a geração Z está com 1,1 anos de média por empresa. Sim. E eu vejo muita opinião na linha de que isso é uma tendência, que tem a ver com o comportamento do jovem, com os desejos dele, e que, portanto, o mercado precisa entender e saber funcionar com jovens que ficarão um pouco. Bom, quase que eu dei minha opinião. Eu queria saber se você acha que é mais uma tendência ou é um desafio, um acidente que pode ser corrigido ou pode ser melhorado. Legal, acho que tem alguns pontos nisso. Eu acho que é uma tendência, é o que eu vejo mesmo no jovem, mas eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, assim, para fazer essa análise. Os motivadores dos jovens hoje em relação à empresa, eles são muito diferentes do meu motivador, quando eu comecei a minha carreira. Então eu lembro assim, quando eu comecei a Pernambucanas, eu tinha uma relação que, assim, meu sobrenome era Pernambucanas, eu sou uma SAD da Pernambucanas. A gente tinha uma identidade até que se confundia quando você começa a trabalhar com a empresa.
O jovem hoje, na sua maioria, ele não tem mais essa relação afetiva que a gente tinha com as empresas, assim. Então, até a gente era orientado a buscar grandes empresas, né? Pô, vai para uma empresa que tenha nome, né? Vai trabalhar numa grande organização. Hoje não tem mais isso, assim. Acho que o jovem ele tem uma relação diferente. E esses motivadores, para mim, eles são... não é a marca da empresa, não é o tamanho da empresa, não é o quanto fatura, ou, enfim. Eu vejo que o jovem quer um lugar que ele vai aprender algo novo sempre. Então, essa angústia, essa ansiedade que o jovem tem, e que às vezes a gente traduz erroneamente de não sabe esperar, quer tudo para ontem, quer ser promovido a cada 6 meses, eu sinto conversando com esses jovens, e a nossa média na UMI é de 25 anos, 27 anos, alguma coisa assim, dependendo da área. Tá. Eu converso muito, meu time é formado pela nova geração. O que eles querem, na minha opinião, é assim, eu quero aprender algo novo, eu preciso ser desafiado da maneira correta, então eu tenho que ir colocando um desafio um pouquinho a mais, e eu quero ter autonomia. E aí quando a gente tenta traduzir autonomia, é assim, autonomia com responsabilidade, ou seja, eu vou cobrar o jovem do acordo que eu fiz e da entrega que a gente se propôs ali a fazer. O que tem acontecido nesse conflito geracional é que assim, o jovem, quando você fala, sei lá, ele quer assistir um show, ele quer ir no The Town na sexta-feira. E aí você entra como você não vai, porque sexta-feira é o horário aqui das 8 às 18, ele vai embora. Porque é mais importante para ele essa vida pessoal e essa saúde, esse equilíbrio, do que a empresa. Então, a gente precisa entender como organização como é que você trabalha com essa nova demanda de relação. Então, para mim, e isso tem acontecido em várias empresas que eu visito, assim, vai no The Town, só me entrega na quinta-feira à noite tudo que você precisa. Se você começar a trabalhar com essa autonomia e com responsabilidade, o jovem ele faz bom uso, na sua maioria, desse benefício de você ter essa autonomia. Então eu acho que é saber trabalhar com o jovem, né? E o que eu tenho falado muito com gestores das outras gerações é assim, primeiro, não tem como pular essa geração, né? Se você não gostou, é essa que nós temos, né? Sim, o que a gente precisa fazer acontecer. E outra, essas pessoas, elas têm muito a nos ensinar. A gente também tem um bloqueio, que assim, esse jovem não sabe nada, esse jovem não quer nada com nada, assim, tudo que é de mídia social, tudo que é de marketing digital, de growth, de IA, tem muita coisa que esse jovem vai nos ensinar. A gente faz muita mentoria reversa também na UMIA, o que nos ajuda a tirar um pouco desse conflito. Então, eu acho que sim, é uma relação diferente, há uma ansiedade maior, uma angústia maior, e esse vínculo emocional, ele é menor. Eu lembro assim, para eu sair da Pernambucanas, nossa, era uma coisa assim, como que eu vou sair de uma grande empresa, tal? O jovem, ele sai amanhã, se aquele pacote não fizer sentido para ele. Então, eu acho que tem que... eu acho curioso, assim, porque me ajuda a entender a minha relação com a empresa. Eu acho que o jovem vem para mostrar para a gente também que pode existir um outro tipo de relação, mais saudável, inclusive, com a tua vida pessoal. Desde que você entregue, assim, eu acho que vem para quebrar um pouco de paradigma, mas a gente precisa também eu acho, se renovar, né? Reaprender a fazer gestão de pessoas com essa geração. Legal. Bom, então eu vou somar minha opinião. Legal. Eu acho que ela é alinhada, eu acho que quando tem um sintoma que olha a fundo, poxa, alguém ficar 1 ano num lugar, não dá tempo desse ciclo ser satisfatório para as duas partes. Exato. Eu acho que ele tá aquecendo o motor praticamente, até para ele, acho que ele perde uma oportunidade de aprendizado, de coisas que ele foi até o meio, e aquele meio não vai se consolidar, vai se perder. E para a empresa a mesma coisa. Então eu acho que é um sintoma dessa desconexão que você falou. Exato. De talvez a gente que vem um pouco mais antigo, de pensar assim, a experiência que eu colhi, o que deu certo para mim, ou no meu contexto, não necessariamente é o que vai dar certo no futuro. Ele pode ser uma parte do caminho e pode ser que eles estão trazendo a outra parte. Sim. Se a gente achar só que eles têm que adaptar para o antigo, vai acontecer isso. E uma imagem que a gente conversou até aqui em outra entrevista, que foi na nossa época, era o vestir a camisa da empresa. E hoje, na verdade, peraí, e a empresa não veste a minha camisa? Né? Será que eu não posso usar a minha camisa, mas a gente se conectar por propósito, por objetivo, e ser uma relação saudável para os dois lados? Porque vestir a camisa parece que você abre mão de você e você vira só soldado daquele contexto, né? Então, acho que essa é uma reflexão bastante importante aí para o contexto dos jovens. Então, acho que tem uma mensagem importante para o mundo educacional. Acho que criar contextos em que os jovens
também dentro da escola, cumpra ciclos, feche ciclos, perceba até o prazer de você ver um ciclo bem fechado e se conscientizar para ele fazer escolhas de lugares que ele queira cumprir esse ciclo. Né? Então, e acho que esse aspecto geracional também aparece na escola, porque o tema da nova geração e o tema de conflituoso, às vezes, entre as idades, também é pauta no mundo das escolas. Então, acho que também é interessante para o mundo da educação considerar o que essa nova geração traz e que a gente pode aprender e que, com certeza, é uma fonte poderosa de evolução, de transformação positiva para a educação. E aí, Luiz, vamos entrar um pouquinho em inovação, assim, o que você está vendo de novo, e a gente pode começar com AI, né? Acho que não dá para fugir, mas eu tenho preferido entrar nesse tema meio papel em branco. Conta pra gente da sua perspectiva AI, mercado de trabalho, o que você tem visto e de repente a gente aprofunda alguma coisa. Legal, eu acho que o avanço da IA, ele tá mais acelerado do que, na verdade, a gente está conseguindo acompanhar o que tem saído na mídia, né? Assim, eu tenho visto muitas empresas já somente abrindo novas posições, novas funções, se a gente comprovar que não tem uma IA que faça essa mesma função, né? Então, a cabeça do CEO, que é o que acaba definindo muitas das questões das empresas, eu só vou ter um custo de folha, que é o maior custo da empresa, aumentado, se a IA não resolver. Então, tem muita empresa que já não está crescendo, porque as funções elas já podem ser substituídas. Então, eu acho que tem dois aspectos aqui quando a gente fala, conectando isso com a parte educacional, né? Tudo que é uma função repetitiva e que pode ser automatizada, vai ter uma IA que faz, se já não existe. Então, eu acho que é sempre importante a gente pensar nisso. Eu não posso mais formar o jovem para uma função que é operacional, simplesmente, que é repetitiva. Então, vamos pegar, por exemplo, áreas de suporte, de atendimento. Essas áreas, elas são exatamente isso. Elas são repetitivas, elas são operacionais, você tem um script, e fora uma exceção ou outra, a IA consegue atender, né? Então, tem uma parte muito clara que várias funções vão desaparecer e outras novas vão surgir, como gestores de IA para suporte, gestores de IA para recrutamento e seleção. Então, novas funções, elas vão existir. E eu acho que na parte educacional, o que eu mais falo para o jovem, não só para o jovem, para todo mundo, assim, que não é só a capacitação em IA que você precisa ter hoje, você precisa estar antenado semanalmente do que está saindo sobre IA. Então, você tem diversos aplicativos que estão saindo, diversas funções novas que estão saindo, e o interessante é você se antecipar à onda, porque quando vier, já vai vir pronto e você provavelmente vai estar numa função que ficou obsoleta. Né? Então, eu acho que essa atualização constante, você fuçar em AI e você liderar a transformação na área que você está, vai te deixar um pouco mais seguro no ambiente de trabalho, né? Vai te mostrar, vai te fazer mais relevante durante esse processo que a gente está vivendo de digitalização muito rápida. Então, a IA vem para ficar. Agora, a gente precisa saber como usar também, né? Eu acho que a IA, o lado ruim, se é que existe, né, esse lado ruim, é o nosso risco de emburrecimento, né? O nosso risco de não parar para pensar, não parar para ler um texto, não parar para ver o que o ChatGPT está te devolvendo. Assim, eu estava numa outra universidade falando sobre carreira e aí eu perguntei para a professora, eu falei, como é que está essa parte de doutorado, mestrado, enfim, como é que a IA está sendo usada nisso? E ela falou, olha, a gente nunca aprovou tanta gente no escrito e reprovou tanto no oral. Porque eu uso IA para fazer o doutorado ou o mestrado, depois eu não leio. E eu não sei nem o que está escrito ali, porque o risco é essa acomodação da IA fazer coisas para você e você perder a parte racional, que vai continuar sendo exigido no mercado de trabalho, né? Então, a IA tem que ser bem usada, como qualquer tecnologia. Bem usada vai ser benéfica, mal usada você tem um perigo aí. Sim. Isso já até conecta com uma pergunta que eu podia ter feito antes, mas ela conecta bem, que é, especialmente nesse contexto, como está o que vocês buscam quando vocês vão atrair talentos? Assim, que critérios que são os principais assim, para vocês gostarem de alguém e quererem admitir na OMI? Legal, acho que tem dois aspectos. O primeiro é a aprendizagem. Assim, a minha entrevista, eu entrevisto muita gente ainda hoje, eu foco para entender, gosta de aprender, como é que gosta de aprender, quais são as suas estratégias de aprendizagem. Mas depois você vai falar por quê, assim.
porque as funções estão mudando, os projetos vão ser alterados, não só pela IA, eu acho que pelo mercado está já há muitos anos muito volátil, né? Então, assim, a pessoa que não gosta de se reinventar, de aprender algo novo, de ser proativo na aprendizagem, ela vai ficar para trás, e não é só na OMIE. Então, eu faço muitas perguntas sobre isso, assim, o que você está lendo, o que você está aprendendo, o que você está assistindo, o que você está ouvindo, qual é a tua opinião sobre o assunto. Então, muito menos entender se tecnicamente essa pessoa tem um conhecimento necessário, que para algumas funções, óbvio, eu preciso olhar, mas assim, qual é a tua opinião sobre esse assunto, né? E o segundo, além de aprendizagem, é a adaptabilidade. Assim, você conseguir se adaptar a frustrações que vão acontecer no ambiente de trabalho, né? A gente não tem como, pro bem e pro mal, eu não tenho como criar uma bolha e te proteger, que você não vai ter frustrações. Você vai ter frustrações, você vai pegar líder ruim, você vai fazer um projeto sensacional, depois na última hora muda, você não vai ter dinheiro para fazer o que você queria, coisas da vida que acontecem. Então, essa adaptabilidade e esse processo de autoconhecimento para lidar com frustração é o que eu mais procuro. Então, aprendizagem, que é para você se manter atualizado. Adaptabilidade, porque você vai ter que saber navegar em momentos diferentes, em tempestades, em mares mais calmos, e como é que você faz isso. E o terceiro é esse de você, que eu acho que faz muito sentido a gente ajudar o jovem nessa preparação, que é a habilidade de você lidar com a frustração. Eu acho que a gente vem numa formação de um jovem que é diferente da minha, não é nem melhor nem pior, para mim são características, e que a gente vem protegendo o jovem, e até a criança hoje, a gente vem protegendo de uma frustração que faz parte. Vou te dar um exemplo, eu tenho 2 filhos, um de 7 e um de 8 anos. E agora as escolas estão numa pegada assim, todo mundo ganha medalha, todo mundo é campeão, todo mundo... Achei legal, mas depois eu comecei a pensar assim, tá, mas e quando você não é o campeão? O que você faz? Porque você não vai ser campeão sempre. Vão ter momentos difíceis na sua vida. Então, eu acho que a gente também foi, na parte educacional, a gente tentou tanto blindar e proteger, porque também eu vim de um movimento de escolar que era mais roots, mais selvagem, assim, né? Coisas que a gente não falava, bullying não existia, enfim. Então, a gente foi para um lado da educação que blinda muito essa criança, esse adolescente, esse jovem, e aí ele chega no ambiente de trabalho e não tem mais a blindagem. Você tirou aquela bolha. E aí, putz, mas é assim, eu vou me frustrar, vão falar que eu estou errado, vão me criticar, não vão me dar medalha? Não. Então, eu acho que a gente está começando a criar... Bom, eu acho que a gente tem, alguns anos para cá, criado uma espécie de uma realidade que não é o que ele vai encontrar nas empresas. E aí tem um choque geracional, assim. Então, eu acho que é um pouco disso que eu busco. É interessante, porque, primeiro, começando pela última coisa que você falou, a gente pode estar blindando de uma das coisas mais ricas da vida. Exato. Eu estava ouvindo esses dias um discurso do Bernardinho e ele estava comentando de algum outro grande atleta que deu uma resposta assim que para ele foi incrível. Que ele falou, como que você chegou lá? E aí ele falou, porque eu tive muitas frustrações. Eu perdi várias vezes. Sim. Só que eu soube o que fazer com aquilo. Sim. Em cada vez que deu errado, eu entrei dentro daquele erro e falei assim, eu vou sair melhor, eu vou arrumar isso aqui. E aí, ele tem muito esse discurso, né, o Bernardinho? Sim. Então, olha que se a gente somar essas duas falas, exato, parece tipo, se a gente vai tirar uma fonte brilhante de crescimento das pessoas. Sim. E aí você, como que você falou do que vocês buscam, me fez pensar assim, não é que o futuro ele é muito incerto, é que as certezas são novas. Sim. A primeira certeza é, você vai ter que aprender alguma coisa. Então, precisamos de pessoas que querem e gostam de aprender. O segundo, as coisas vão mudar. Sim. Então, você precisa de adaptabilidade. Para o quê? Não sei, mas exato, vão mudar. Exato. E a terceira que você falou, você falou da adaptabilidade. E o de frustrar. De frustrar. E a terceira você vai se frustrar. Sim. Alguma hora vai acontecer, porque eu acho que faz parte do processo vida. Sim. Parece até que é uma vida... Até alguém outro dia falando que a beleza da música clássica está no acidente. Sim. Né? Que ela vem com uma harmonia linear e de repente ela começa a ter acidentes, aquilo deixa a música rica. Sim. Parece que a vida, quando você olha para trás, ela é bonita porque teve esse tempero do crescimento que você pode ter graças ao imprevisto, graças ao desafio, graças ao difícil. E essa é uma troca muito rica entre o mercado de trabalho e a educação, porque são só 2 fases de vida
2 contextos, mas que é tudo vida, né? Sim. Então, na escola, o que o jovem viver precisa dar essas condições, porque ele depois, como adulto, vai sentir essa falta, né? E aqui, estando num contexto educacional, como eu tenho visto uma coisa muito interessante, que é um holofote bem legal na educação infantil. Sim. Eles falam assim, é impressionante como a ciência, né, as pesquisas estão mostrando que o que acontece dos 0 aos 7 anos, a gente vai carregar até a fase adulta. Sim. Então a gente precisa, é claro que são fases diferentes, muita coisa diferente, mas é importante a gente ver os desafios que estão acontecendo na fase adulta e olhar para o que pode ser feito lá no infantil. Exatamente, eu acho que eu sempre cobro assim, a escola dos meus filhos exatamente de fazer, assim, eu acho que o maior aprendizado hoje, até pelo acesso que você tem à informação, eu tenho a Alexa em casa, o ChatGPT, os meninos já fuçam lá, já tem as respostas prontas. A minha época eram enciclopédias, né? Você tinha que ir lá ficar olhando a Barça. E que bom que evoluiu, né? Mas eu acho que a maior riqueza da escola, seja qual for a universidade, enfim, é a formação para essa realidade, que vão ter caminhos tortuosos, vão ter frustrações, vai ter cara dando cara na parede, porque você escolheu um caminho que não funcionava, você vai escolher um emprego que não é a tua cara. É isso, né? Faz parte da vida. E eu acho que você vai criando casca. O que a gente sempre falou nas empresas, assim, quanto de casca você tem para aguentar, assim? Porque aí é um campeonato com você mesmo, assim, né? O que você faz com a frustração? Uma pergunta que eu faço na entrevista é assim, me conta a situação profissional que você ficou mais frustrado na tua vida. A pior, conta para mim. Aí a pessoa descreve, tá, e qual foi a tua estratégia? Na verdade, a situação para mim não importa. Tanto faz, assim, o que importa é qual é a tua estratégia. Quanto tempo você levou para voltar? O que você fez com isso? O que você aprendeu com isso? Assim? A gente tem uma cultura, por exemplo, na UMIE, que não batemos meta, a gente não fica ali tentando achar culpado. A gente pergunta para quem não bateu meta o que você aprendeu. Porque se você aprendeu alguma coisa, significa que o mês que vem você bate a meta. Se você não bateu e não aprendeu absolutamente nada, aí temos um problema. Porque o mês que vem vai ser a mesma coisa, você não mudou nada. Então eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio nessa formação para exatamente isso, assim, o que eu faço quando eu não ganho a medalha? Como é que eu lido com isso? Quer dizer, agora já não é mais todo mundo campeão e é o que você falou, faz parte. E vai te dando mais ferramenta, vai te dando aprendizagem. Por que você não foi o campeão dessa vez? Então eu acho que o jovem, e é muito o que a gente tem buscado na parte de recrutamento de seleção, quais são tuas ferramentas para lidar com isso? Você está preparado? E as imperfeições, como você falou para mim, cara, não tem ninguém perfeito, assim. Às vezes, no recrutamento de seleção, sempre o gestor fala, eu quero a pessoa perfeita para essa posição. Não existe. Não existe. Né? Não somos robôs ainda. Já nem vamos começar. Então, as imperfeições, elas fazem parte, assim, está tudo bem. Eu acho curioso quando a gente vai falar de carreira, né? E a gente tem uma tendência de falar dos nossos sucessos, né? Assim, tudo que deu certo, assim. Eu dei muito mais errado do que certo para chegar aqui, assim. Foi muito mais, assim, entrevistas que eu não passei, os cafés que eu ia fazer network foram horrorosos, não me levaram a nada, sabe, projetos que eu tentei e foram mal avaliados, assim, foram muitos. Mas quando você também chega num patamar, assim, de diretor de RH e tal, você tem uma tendência de dar uma floreada. E aí até o jovem não se identifica, é muita porrada que você leva para poder chegar e faz parte, assim, né? Uhum. Então eu acho que é um pouco disso que a gente busca na hora de falar com o jovem e todos os profissionais que vão entrar lá. E esse contexto todo que a gente está falando até aqui, como está a visão sua, assim, sobre caminhos de carreira e caminhos de formação? Sim. Pensando que há 20 anos atrás tinha bem os caminhos tradicionais ali que você tinha que fazer, até praticamente poucos cursos que se escolhia para você ter sucesso, poucas universidades também. Como está no contexto da OMI e na sua visão esse tema? A gente não tem essa linearidade mais, né? Então, sei lá, se formou em direito, vai ser advogado ou advogado organizacional, assim. A minha líder, por exemplo, no Magalu, que é a Patrícia Pulgas, que está como diretora executiva já há muitos anos, ela é advogada. Ela é diretora de RH. Assim, não tem nenhum empecilho ali, né? Você aprende o RH fazendo, enfim. Então, você tem pessoas que fazem... Essas movimentações, elas são muito ricas. O que eu vejo hoje, que para o jovem vai fazer uma diferença, é assim, buscar posições que às vezes são movimentos até laterais.
mas que vão te gerar mais bagagem. Assim, quanto mais você conhecer, melhor você vai ser. Inclusive as pesquisas que eu tenho lido, assim, tem livros saindo, inclusive livros de Harvard, falando que tem um que é muito interessante, que é os generalistas dominam o mundo, alguma coisa assim em português. E eles começam a estudar muito essa teoria. O especialista hoje, ele vai ter mais dificuldade na carreira. Você vai conhecer uma coisa muito bem. Essa coisa, ela pode ter valor ou não mais para frente, pode ter uma IA ou não. O generalista é alguém que, tudo bem, não se aprofunda, mas ele acaba conhecendo um pouco de tudo. Assim, eu sei falar, sei lá, olhando para o mundo de RH, eu sei falar de remuneração e benefício, eu sei falar de IA, eu sei falar de People Analytics, eu sei falar de Business Partner, eu sei falar de recrutamento, eu sei um pouco de cada coisa. Assim. Então, eu acho que esse profissional que vai adicionando conhecimento, adicionando ferramentas, ele vai acabar se destacando. Né? Então, eu acho que quanto mais... E eu sempre fiz isso, assim, sempre que eu mudei de emprego, não foi para ganhar mais, às vezes às vezes não. Mas era o que eu vou aprender de novo. Se eu vou fazer a mesma coisa, legal, mas o que eu estou aprendendo aqui? Então, eu acho que é você construir a tua mochilinha com cada vez mais experiência. E aí, quando você for para um processo seletivo, você tem N frentes aqui que você pode falar. Vocês precisam, sei lá, estou contratando alguém para... você precisa de alguém de People Analytics? Eu já fiz um projeto. Não, mas é remuneração e benefício. Também já fiz um projeto aqui, ó. Então, até dentro da tua função que você está hoje, eu falo para o jovem, eu sou, sei lá, de remuneração e benefício. Legal, vai fazer um projeto People Analytics. Vai fazer um projeto com a Business Partner. Vai lá, mas não sou. Não tem problema. Vai lá, se mete lá, enfia a cara. Então, eu acho que tem essa proatividade de você aprender sem querer, em curto prazo, que já tenha algo em troca. Porque o que o jovem às vezes erra, fala para mim, Massad, mas eu vou fazer um projeto a mais e eu vou ganhar o quê com isso? Quanto que você me paga? Não vou te pagar. Isso vai ser pago lá na frente para você. Então, cara, e tudo, assim, sei lá, estudar língua. Até hoje a gente tem uma população que pouca gente fala espanhol. E a gente está tendo cada vez mais um mercado de América Latina aberto. Eu lembro quando eu fui no Mercado Livre, precisava reportar para Buenos Aires, não tinha candidato para competir comigo quase, porque ninguém falava espanhol. Aí as pessoas falam, mas a empresa não paga no espanhol. Cara, ninguém pagou para mim. Eu fui atrás, assim, bota do seu bolso. Uma hora isso volta, mas você precisa ir enchendo a tua mochilinha ali de... agora a vaga é para Buenos Aires, eu falo espanhol, estou pronto. Então, aquela combinação que todo mundo fala do sucesso, né? A sorte de aparecer uma oportunidade e você tá pronto, porque às vezes aparece uma vez, né? Eu acho que essa é um pouco do caminho. Então, acho que tem uma mensagem importante de que, portanto, se você tem valor, claro, sempre você escolher uma boa universidade, um curso, se fizer já sentido para uma carreira que você venha a seguir, mas, diferente de uma crença antiga, isso por si só não garante o futuro. Ajuda, mas não garante. Então, para quem faz, não se acomode. E para o outro que às vezes tem que mudar, né? Putz, fiz direito, agora mudei. Zero preocupação, porque a jornada você tem... Hoje as oportunidades são muito mais abertas, você constrói um caminho. Então, é uma jornada muito mais de você se concentrar no presente, estar sempre vivendo ele, fazendo ele bem feito, do que buscar uma coisa que vai te dar 10 anos de comodidade. Não é porque... Acabou, né? Porque assim, quando você terminar a faculdade, provavelmente aquela função já é outra, né? Assim, então, eu acho que tem que ter uma conexão, né? Você vai fazer por quê e aonde você quer começar ali a tua carreira, enfim. Mas não tem mais essa... Eu acho que pro bem e pro mal, né? Tem pessoas que ficam meio angustiadas, mas eu vou fazer psicologia e eu não vou poder trabalhar no marketing. Ou eu não... Quer dizer, eu não tenho garantido a minha função de psicólogo no RH, não. O RH está sendo invadido por várias funções, mas você pode ir para o marketing, olha que legal. Então, a visão para algumas pessoas que eu acho que são mais tradicionais, assim, quero os passinhos, claro, é mais complicado. Eu acho fantástico, eu queria que fosse assim na minha época, né? Porque na minha época era assim, você já definia muito claro a tua carreira, né? Tanto que eu não tive passagens por outras áreas que eu gostaria de ter tido. Eu gostaria de ter passado pelo marketing. Na minha época era loucura. Como que você vai fazer o quê no marketing? Então, acho muito legal hoje você poder fazer nas empresas uma carreira que eu vou para o marketing, eu vou para o jurídico, eu vou, sei lá, para a parte de operações, eu vou para o comercial, eu vou... Né? Eu tenho isso com o RH, sabia? Porque eu vim de educação e hoje trabalho beirando ali, entrego para o RH, e aí eu tô achando tão legal. E eu falo assim, nossa, imagina você sentar numa cadeira que você tem que pensar o que todo mundo da empresa precisa aprender. Eu falo assim, deve ser muito legal fazer isso.
e eu não fiz, hoje eu estou quase fazendo isso, mas não é bem isso. Não, muito legal. Você desse exemplo da psicologia, você me fez lembrar que eu vi um jovem, e isso me pareceu bem nessa linha do que a gente está falando. Ele estava fazendo psicologia, eu falei, por que você escolheu a psicologia? A resposta dele foi muito legal, comparando com esse contexto. Ele falou, porque eu gosto. Ele falou, eu pensei, a psicologia, você vai estudar como as pessoas pensam, os problemas. Isso me atrai muito. Uhum. E aí eu falei, nossa, que razão muito mais legal. Sim. Porque depois, se ele dominar esse tema, ele consegue ser um bom RH, até um bom marketing. Ele consegue ir para qualquer lugar. Sim. Porque os temas estão muito mais transversais. E faz mais sentido você escolher um curso porque aquele tema te atrai e aí você vai aprofundar e extrair muito mais daquilo do que um curso que vai me dar uma coisa que a gente já não sabe se vai dar, né? Exatamente. Até todos os cursos, eu acho que está assim. Não, muito legal. Agora você tem, por exemplo, economia comportamental, né? Assim que, por exemplo, a psicologia você tem vários psicólogos, economistas e que estão estudando exatamente qual é o comportamento do consumidor. Por que você compra, por que você não compra, por que você cancela, por que você não cancela. Isso é uma área que pode ser dominada pela psicologia e está meio que dentro do marketing também. As coisas hoje, as fronteiras, elas são mais zona cinzenta, assim, né? Então tem coisa tão interessante. E eu acho para quem está fazendo psicologia, né? As pessoas às vezes acham que eu reneguei a psicologia porque eu nunca atendi de fato, né? Mas eu uso muito a psicologia. Eu faria de novo a faculdade agora, assim, porque eu teria um outro olhar, assim, né? Porque tudo que se você pensar, tudo é comportamento humano. Tudo é um cliente final que, por enquanto, não é a IA, é um humano. Então, o que leva esse cliente teu comprar, ou ter seu serviço, ou ficar com você? Como é que você cria esses vínculos? É tudo psicologia, né? Assim, então, eu acho que a psicologia tem um campo fortíssimo, assim. Eu torço para que as faculdades, também as formações, elas ampliem esse horizonte. E eu imagino que depois de 20 anos isso já melhorou, mas que não forcem um caminho de clínica somente, assim, eu acho que a clínica é fantástico, né? Inclusive porque hoje o psicólogo clínico está super demandado, né? Assim, então, mas eu acho que tem muita coisa legal, assim, para você aplicar de psicologia no mercado, nas empresas, enfim, entendendo o que engaja, o que motiva, o que te faz feliz, o que não te faz, né? Então, eu acho fantástico. Agora você tem vários caminhos para seguir, né? Luiz, acho que foi muito bom até aqui, já gerou muito insight. A gente está indo para o quadro final agora, pelo tempo. Mas eu acho que ele consolida o que a gente falou de um jeito muito legal, com histórias e visões mais pessoais suas. Legal. Então a primeira me conta aí de alguma história de um jovem talento ou um perfil de jovem que brilha aos seus olhos quando você trabalha com ele. Legal, eu acho que o perfil de jovem que brilha, assim, para mim, ele tem essas características que a gente estava listando antes, assim, né? Um jovem muito curioso, assim, muito curioso. Eu vejo, né? E agora tendo 2 filhos pequenos, eu percebi que a gente vai perdendo a habilidade de fazer perguntas, né? Então, quando você tem filhos, assim, os meus filhos, eles perguntam de tudo, assim, por que o farol é amarelo? O que é o amarelo? Por que você deu seta? Por que você buzinou? Assim, inclusive, assim, é demais, né? Assim, te sufoca um pouco. Então, eu vejo que o jovem ele tem que perguntar muito, ele tem que se interessar, ele tem que ir atrás, ele tem que encher o saco para querer aprender mesmo, assim, sabe? Então, quando está comigo uma pessoa trabalhando junto no time, assim, alguém que me pergunte muito, alguém que questione, inclusive, por que você faz assim? Eu acho que o jovem também tem que ter a segurança e de uma maneira estruturada de questionar o status quo, mas com embasamento. Assim, então, mas por que a gente faz isso dessa forma? Porque não tem um outro caminho? Me explica por quê? Porque a gente está tendo também um processo de evolução nas organizações que a gente sempre fez assim. Não funciona mais, né? Assim, então, o jovem vem para dar uma oxigenada, mas para dar essa oxigenada precisa ser muito curioso, precisa estar querendo aprender, quero mais, quero fazer, quero conhecer algo de uma outra área, enfim. Então, é uma esponja, a gente brinca que é uma esponja mesmo. Eu gosto do jovem que fica lá, e aí, sei lá, vou numa reunião de orçamento com o financeiro, eu vou junto, deixa eu ir junto, posso ir? Só para ouvir? Mas você não é da sua área, não, mas eu queria só ouvir, posso ouvir? Posso ligar sei lá, o notebook e escutar? Posso escutar como é que você fala com o conselho? Sei lá, vai encher mesmo, assim. Então, eu acho que isso para mim é o fantástico, eu acho que é o profissional que vai se destacar, assim, não perder essa curiosidade, porque você vai sendo moldado pelo ambiente de trabalho, né? O jovem, ele entra com uma visão
de mudança, de inovação, e depois ele vai se estabelecendo, e aí ele vai se acomodando e perde essa curiosidade. Eu acho que a gente não pode perder nunca, assim. Eu tenho 45 anos e como líder de RH, assim, eu paro no final do ano e falo o que eu vou deixar de fazer e o que eu vou fazer de novo, porque senão eu não aguento, assim. Eu quero fazer coisas novas como RH. Então eu acho que o jovem ele tem que estar sempre muito curioso, muito antenado e proativamente buscar essas informações. Né? Muito bom. E aí, se você encontrasse o Luiz aos 14 anos agora, o que você falaria para ele? Cara, é uma boa pergunta, assim, eu acho que eu falaria para ele estudar mais, assim, eu acho que estudar mais no sentido de buscar informação. Eu não fui e aí volta aquele ponto nosso, né, da carreira imperfeita, assim, eu não fui a pessoa e eu invejava os meus colegas que com 14, 15 sabiam exatamente o que eles iam ser, aonde eles iam trabalhar, qual era a carreira, assim, e eu me sentia meio alien, assim, nossa, o que eu vou fazer? Isso me gerava muita angústia e eu acho que o fato de eu estar onde eu estou passa por eu ter aquela cabeça dos 14. Então o que eu falaria é estuda mais, mas dá uma relaxada que é isso mesmo, assim, você não tem as respostas. E as pessoas que tinham mais certezas naquela época, hoje estão tendo mais dificuldade. Então, manter essa curiosidade, manter essa dúvida de uma pessoa, de uma criança, de adolescente de 14 anos, acho que é muito importante, assim, você se manter aberto e as respostas não estão prontas mesmo. Você vai fazer o seu caminho, né, da melhor maneira possível. Mas eu acho que o que eu faria diferente, assim, eu usaria mais, assim, eu acho que talvez eu me envolvesse mais com os estudos, eu me prepararia mais, assim, eu acho que eu tenho uma fome hoje, por exemplo, de ler livros, ouvir podcast e tal, que eu não tinha tanto naquela fase, assim, então eu acho que me daria mais riqueza também de repertório, de informação, enfim. Mas eu sempre acho que assim, os caminhos, os fracassos, como a gente falava, me trouxeram até aqui, então não mudaria muita coisa, assim, eu acho que eu fiz o meu melhor, mas por aprender com os fracassos, né, por aprender com as cabeçadas que você dá, eu acho que aí me deu mais bagagem. Perfeito. E na sua trajetória de educação, teve alguma marca que alguma professora ou professor deixou aí que você carrega até hoje? Teve, eu sempre... É curioso, assim, meus professores, a gente tinha muito atrito, assim, construtivo, muito conflito construtivo, assim. Eu lembro de ser uma criança, um adolescente, e perguntar, mas por que eu preciso aprender isso? Então, assim, química para mim era difícil. E aí eu tive um professor que um dia sentou comigo e aí era curioso porque assim ele na época não se achava que era necessário explicar por que você precisa aprender química. E hoje eu imagino que isso evoluiu, mas ele um dia sentou comigo para explicar por que eu precisava. Eu falava, cara, eu nunca vou trabalhar com isso assim, não é meu caminho. Mas por que você precisa aprender de química? E aí ele sentou e me deu uma aula assim sobre por que, onde eu poderia usar. E não era a parte técnica, né? Uma parte de conhecimento geral, uma parte de entendimento do mundo, uma parte de você ter um repertório para poder conversar com pessoas de diferentes áreas. Então, eu acho que foi alguém que me marcou muito, assim, né? Agora, teve uma situação de um professor que eu lembro muito bem, ele foi o primeiro dia de aula e ele pegou a lousa, né? Era a lousa com giz ainda, e ele escreveu a lousa inteira, ele não falou o nome dele, ele entrou e só escreveu. E aí, como na época era muito assim... eu mando e vocês obedecem, a sala inteira começou a anotar no caderno, tudo que estava lá. Na lousa eu não anotei, eu lembro. Eu falei, cara, eu não vou anotar porque ele não falou nada. Ele está escrevendo. E aí quando ele terminou, eu era o único aluno que não tinha escrito tudo. E aí ele parou e virou pra gente e falou, por que vocês anotaram? Por que vocês copiaram isso aqui? Aí todo mundo falou, bom, você é o professor, você entrou, você escreveu, depois ele ia apagando na época, então você tinha que correr. Ele, não, mas a primeira coisa que eu vou ensinar vocês é a questionar o que está sendo feito aqui. A entender se essa ordem faz sentido, a entender se vai gerar valor. Então, tudo isso daqui, ó, pode apagar, isso aqui não vai valer para nada. Então, para mim, ficou um ensinamento assim, de você tentar entender os porquês daquilo e não simplesmente seguir o comboio ali. E eu nunca mais esqueci essa... Que idade que foi isso? Eu tinha uns 15, 16 anos, assim, né? E isso me levou a poder ter uma relação com a educação mais questionadora. Quando eu vou para a faculdade, eu lembro de questionar muito a metodologia da psicologia. Então eu atendia criança, tinha um plantão psicológico, e eu era sempre a pessoa que falava, mas por que eu preciso aprender isso? Assim, porque se eu não entender o porquê, eu não vou aprender.
Não é porque eu sou resistente, é porque isso não vai ser interessante para mim. Então, assim, eu comecei a ter uma relação com a educação muito assim, deixa eu entender o que isso vai me gerar de valor, e aí sim eu consigo estar aberto a aprender. Então, acho que esses professores, os dois, para mim, me chamaram a atenção por uma outra linha de educação, que eu acho que é menos pelo impositivo e mais para você despertar um interesse genuíno, né, na matéria. Demais, demais. Luiz, obrigado. Imagina, prazer. Acho que contribuiu demais para o debate, para a nossa audiência aí de educadores. Continue acompanhando o canal e estamos juntos aí no EducaWeek. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço.